Política, na Jovem Pan. E agora aquele momento para a gente conversar com o nosso comentarista político, Piara Boschi, que já está conectado conosco. Piara, bom dia para você, tudo bem por aí? Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville, tudo certo por aqui. Ok. O Piara, você chegou a fazer uma projeção, né, dos possíveis nomes que podem fazer parte do secretariado do governador Jorginho Melo. Já que estamos em clima de Copa do Mundo, qual é o bolão aí para essas definições? A gente tem um bolão em andamento nessa questão, porque o governador eleito Jorginho Melo disse que não vai apresentar nenhum nome antes do dia 1º, né? Então a gente está nessa contagem regressiva. Aí faltam 3 dias para o Jorginho Melo anunciar os primeiros nomes do secretariado. Ele não vai anunciar todos, mas um núcleo central deve ser anunciado, mas tem umas especulações que são boas, que dá para apostar bem, assim, por exemplo, eu estava brincando, ninguém vai perder dinheiro se apostar que a deputada federal reeleita Carmen Zanotto, do Cidadania, deve assumir a Secretaria de Saúde. Ela já foi secretária no tempo do Luiz Henrique, e depois se elegeu deputada federal, tem uma atuação na saúde, ficou um mesinho lá no governo Daniela Rainer, né, quando o Moisés foi afastado, é muito ligado a Jorginho Melo, é um nome bem fácil de apostar. Para a educação, o nome mais cotado é o do Aristide Simadon, que é reitor da UNOESC, lá de Joaçaba, e é presidente do Sistema CAF. E, coincidentemente, ele deixa a presidência do Sistema CAF já na quinta-feira, para a sucessora, a Rosane Sereta, lá do sul do estado, e fica livre para ser a pessoa que vai implantar a principal promessa do Jorginho, justamente comprar as vagas do Sistema CAF. Quem conhece o sistema. Aí tem as cooperativas de crédito, as cooperativas do agronegócio lá do Oeste devem indicar o secretário de Agricultura. E deve ser um nome ligado a elas, que é o ex-deputado Valdir Colato, que era do MDB, mas disputou a última eleição pelo Partido Liberal, ficou com uma segunda suplência e pode ser recompensado aí com uma vaga no governo do estado. Aí tem outros nomes, por exemplo, o coordenador da transição, Moisés Gisman, ex-prefeito de Luzerna, ele uma figura da transição deve ocupar um posto discreto, a Secretaria de Administração, com um olhar mais para dentro do governo. Tem o aqui de Joinville, Maurício Peixe, é cotado para a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, ele já passou por essa pasta aqui em Joinville, no governo do Marco Tebaldi, ficou com a primeira suplência na Assembleia Legislativa, e a indicação do Jorginho Melo é de não chamar os deputados eleitos para o secretariado, então ele pode chamar os suplentes bem colocados para o governo, é o caso do Maurício Peixe. Tem um nome que não deve ter uma pasta muito importante em termos de nome, mas que vai ser uma figura importante no governo, é o próprio filho do Jorginho Melo, Felipe Melo, já foi secretário de Estado nos governos de Raimundo Colombo, ele ocupou 3 pastas, a articulação internacional, o planejamento e também o turismo, a cultura e esporte. Na época era uma secretaria só. E tem, claro, as pressões, né? Por exemplo, ontem eu divulguei uma carta da FETRANSESC, entidade que reúne os transportadores de cargas, querendo que seu ex-presidente, Ali Ramaioli, aqui de Joinville também, seja o secretário de Infraestrutura. Ele foi candidato a deputado federal pelo PL, ficou com a 3ª suplência. Não acredito que tenha força política para assumir, mas pode ter uma outra vaga no governo. Fala-se no Badesc, ele também tem experiência na área de crédito junto da federação, então tá ali cotado. E fica os chutes aí para a Fazenda também. O Jorginho Melo chegou a sondar o ex-secretário Antônio Gavazzoni, dos governos Raimundo Colombo, também governo Luiz Henrique, não parece ter interesse em assumir, aí poderia assumir alguém próximo, que é o auditor fiscal Rogério Macanhão, que ficou um mês no cargo no governo de Daniela Rainer, justamente quando o Jorginho Melo estava dando uma força. Então tem uns nomes aí que se apostar neles, a chance de sucesso acho que é melhor do que alguns jogos da Copa, Fernando. É, melhor. Até porque tem zebra, tem tudo aí nos jogos da Copa. A gente não quer zebra aqui no governo do estado catarinense. O Piara, falando em Jorginho Melo, ontem o governador eleito, né, o Jorginho, fez um discurso de despedida lá no Senado. E aí, como é que tu avalia o mandato dele em Brasília? O que você ouviu? Você gostou do que ouviu do nosso futuro governador? O Jorginho teve um bom mandato em Brasília, né? Um mandato muito alicerçado. Talvez as pessoas lembrem mais da atuação dele na CPI do Covid como um defensor ferrenho do presidente Jair Bolsonaro. Talvez lembrem do bate-boca dele com o Renan Calheiros em defesa do Luciano Hang, que são momentos muito midiáticos de exposição. Mas a atuação do Jorginho Melo como senador vai para além disso. Ele foi um senador que se alicerçou muito
na causa da pequena e microempresa. Ele teve um trabalho muito forte em parceria com o Sebrae, muitos projetos nessa linha de facilitar a vida do microempreendedor, do pequeno empreendedor. E o grande projeto dele, que marcou a trajetória dele no Senado, foi o Pronamp, na pandemia, né? Um volume de crédito muito forte para a área do pequeno microempresário e que foi um sucesso, virou uma das grandes bandeiras do governo Bolsonaro, umas grandes ações durante a pandemia, e o próprio Bolsonaro sempre fez questão de dizer que nasceu no gabinete do Jorginho Melo, muito dessa atuação dele em parceria com o Sebrae, com entidades ligadas à pequena e microempresa. Então, a marca que fica do Jorginho como senador da República é o senador do micro e pequeno empresário. Agora, o bastão está com a Dona Ivete da Silveira, aqui de Joinville, que ex-mulher, não, viúva do senador Luiz Henrique da Silveira, e que, como diz o próprio Jorginho, vai ter a missão de completar o mandato do Luiz Henrique, né? Luiz Henrique morreu, ele estava eleito para 8 anos, morreu no início do 5º ano, e a Ivete vai assumir os 4 anos que faltam do Jorginho. É como se o mandato tivesse completado. Então vamos ver como é que vai ser a atuação da Dona Ivete lá no Senado. Ok, o Piara, você continua acompanhando tudo, né, e trazendo nos mínimos detalhes para a gente, então, na edição do Jornal da Manhã de amanhã, quarta-feira. Um grande abraço para você e um bom evento em Joinville hoje. Daqui a pouquinho, estou correndo lá para Assis, lá, vamos conversar, falar sobre os cenários políticos, econômicos, meu ex-colega de outras épocas, o Cláudio Leite, vai ser um grande prazer. Valeu, grande abraço, Piara.